Olá família, sejam bem-vindos a mais um quadro de histórias de vidas reais na imigração, onde eu tenho mais uma vez uma convidada que eu terei todo o prazer em falar. Para quem não sabe, estou em Portugal e a minha convidada chama-se Yara Nascimento. Para quem não conhece, que é muito difícil não conhecerem, a Yara é a dona daquela que... Como é? Quitanda da Lola, né? Eu fiquei Quitanda com a da vovó. vó Lola. Então é isso mesmo, Quitanda da vó Lola. Um cantinho onde as pessoas que têm saudades de produtos angolanos, os nossos quitutos devem se dirigir para irem comprar tudo aquilo que tem. Eu já vi que tem gelado de mucua, já vi que tem fumba, tem catato, tem... Quer dizer, tem tudo e mais alguma coisa. Então, isso para vos dizer que a Yara é uma empreendedora, já saiu da Angola empreendedora e veio para Portugal e tornou-se também empreendedor. Você que está aí desse lado, não perca, esteja sentado, não se levante, porque a nossa conversa promete. Yara, todo mundo tem tendência em falar Portugal é difícil, mas eu quero recuar a história e voltar lá para trás. Normalmente a gente, vamos imigrar, vamos seguir, mas quando chegam, sempre sentem falta do que deixaram para trás. Por quê? É difícil não sentir falta, não é? Não sentir saudades também. Porque, na verdade, nós quando viemos para aqui ou quando algumas pessoas imigram, deixam para trás familiares, deixam para trás muitas vezes o conforto. Obviamente que é uma realidade também diferente daquilo que estão habituados. Vão encontrando também algumas dificuldades. Então, como ouvimos falar muitas vezes, acabamos dando valor quando estamos distantes ou quando perdemos, não é? Então, acho que é um pouco disso. Deixar familiares, deixar aquilo que estão habituados, a convivência com as pessoas. Muitos deixam até patrimônio, coisas para trás, então eu acredito que isso acaba fazendo com que, pronto, não se desprendam completamente do que deixaram. Então tu achas que as pessoas normalmente sentem falta mesmo do que deixaram, seja família, seja amigos, seja patrimônio? Esse é o verdadeiro motivo, ao teu ver, de sentir aquela dor de estamos a deixar alguma coisa para trás? É impossível não sentir, porque vamos ser honestos, eu falo particularmente de mim, estando cá é diferente, né? Estar aqui em Portugal é diferente de estar em Angola, porque existe aquele nosso conforto, nosso calor, há uma diferença assim da Europa com a África, vou falar particularmente da Angola, que é de onde eu venho, então essa diferença faz com que a gente sinta assim, não digo um desconforto total, mas algum, porque a gente cresce com hábitos diferentes, a forma de estar, a postura. Chegamos aqui e encontramos também leis, não é? Coisas que temos que seguir. Nós estamos em Angola. Banda é tudo mais... tudo vai. É tudo mais descontraído, não se sente tanto ter que cumprir com tudo. Aqui é tudo muito mais regrado, com certeza. Às vezes acabamos sentindo saudade daquela vontade, para não ter que chamar de outra coisa, né? Como é que foi aquele teu último dia em Angola? Pronto. Quando se diz mesmo, vou bazar, hoje é o dia, pegaste mesmo nas malas, estás a bazar para o aeroporto, como é que foi esse último dia? Olha, vou ser sincera que quando eu vim, Lielzo, eu não vim com a intenção de ficar, ok? Eu vim por outras questões pessoais, vim para fazer consultas e estando cá que eu decidi não voltar mais. Então não foi muito difícil porque ainda deixei coisas. Portanto, vim e depois de cá estar que eu resolvi ficar. Então não foi assim algo muito pesado, não marcou tanto, porque o objetivo era voltar depois de algum tempo, já não voltei. Então não deixaste ninguém no aeroporto à tua espera? Não. não deixei, porque quando eu vim, o objetivo era ficar cá um tempo e voltar. Não ficar tanto tempo e voltar logo o mais breve possível, mas acabei ficando. Lembras da última pessoa que deste um abraço? A última pessoa que dei um abraço? Fala a verdade. Meu Deus. A última pessoa que eu dei um abraço foi a pessoa que me levou ao aeroporto. E quem é essa pessoa? Elielzo. Meu Deus. Não vais falar. Foi o pai dos meus filhos. Ok. Não é? Foi muito difícil deixá-lo ficar? Na altura não tanto, porque eu vinha para voltar.
Ok. Na altura não tanto. Confesso que não tanto porque o objetivo era voltar logo que possível, não era para ficar cá. Ok. Então não deu assim tanto. Confesso. Então percebo que um dos motivos que foram primordiais para que tu saísses de Angola tem a ver com os teus filhos? Certo. Na verdade, quando eu vim só com o mais novo. Eu quando vim para Lisboa, vim fazer consulta com o mais novo. O objetivo era estar cá, fazer consultas e voltar. Só que depois decidi ficar. Um dos maiores motivos que me fez permanecer aqui foi mesmo o meu filho mais novo, que ele precisava de fazer um tratamento e era um tratamento por tempo indeterminado, não era assim nada bem definido. Ok. Portanto, então acabei ficando. E como é que foi o primeiro mês de uma nova jornada em Portugal? E pelos vistos tu vieste com a intenção de voltar, mas Certo. logo te apercebeste que já não voltarias naquele período que estavas a contar voltar. Certo. Como é que foi o primeiro mês? Não foi muito fácil porque parei-me com uma realidade que não estava à espera, obviamente. Quando eu vim com o meu filho para consultas, também não tinha ainda um diagnóstico preciso. Vim de Angola com uma ideia estando cá. Quando comecei a fazer as primeiras consultas, então fomos surpreendidos com algo que não era esperado. Então foi muito difícil, principalmente pelo choque que nós tivemos ao percebermos então que tratava-se de uma coisa um pouco mais séria. Então não foi fácil. Houve algum momento que tiveste vontade de chorar? Claro que sim. Eu comecei logo a chorar, logo nos primeiros dias, quando percebi que íamos precisar de fazer mais tempo do que era o programado e também depois de ter então descoberto qual era a situação do meu pequeno. E claro, chorei porque até certo ponto estarmos em Angola, estamos em família, é tudo mais fácil, né? Porque temos ali o nosso suporte, embora a minha mãe estivesse comigo na altura também, porque a minha mãe depois também, a minha mãe veio, então pronto, acabou. Claro. Ser muito pesado, Ser porque pesado. na verdade é mescla de dois sentimentos, né? Certo. Eu não vou voltar para a minha zona de conforto tão cedo. Exato. E outra, infelizmente ou felizmente, acabei por fazer uma descoberta nova na saúde do meu filho. Certo. Queres partilhar um bocadinho? Queres falar sobre isso ou preferes não tocar nesse assunto? Vou ser sincera, eu antes não gostava de falar, porque era algo muito sensível, não estava ainda preparado, não estava como estou hoje. Hoje estou bem mais esclarecida, já passaram muitos anos, o meu filho já está bem, graças a Deus. Na altura eu não gostava de falar, mas hoje sinto-me bastante à vontade, porque acabo de alguma forma também podendo servir de alguma forma de conforto para outras mães que encontram-se na mesma situação que eu. Para muitos que não sabem, na altura que eu vim, houve pessoas como, sabes como é que é Angola? Não, foi para Angola porque fugiu ou porque não aguentou. Não foi o caso. Na altura que vim, foi exclusivamente para fazer consultas com o meu filho e depois de descobrindo então o diagnóstico que ele tem, resolvi ficar e hoje definitivamente resolvi viver. Okay. Tá? Então já não é tão difícil. Pronto, meu filho passou por uma cirurgia sensível, é algo muito sério, porque para quem não sabe, meu filho nasceu com surdez, tá? Foi algo que nós não esperávamos, obviamente. Graças a Deus foi possível, porque a tecnologia já está cada vez mais avançada. Deus vai capacitando o homem, então o meu filho já fez a cirurgia de implante e hoje ele já ouve. Então é uma bênção, é uma coisa. No início foi um choque muito grande, não estava preparada para a situação, mas hoje eu estou feliz porque descobrimos e cedo e conseguimos então fazer a cirurgia e ele os ouve. Antes eu chamava, ele não ouvia, hoje ele ouve. Então isso é algo extraordinário, né? É uma bênção. É uma bênção. Nada está perdido para aquelas pessoas que têm fé, acreditam e procuram. É verdade. Se tivesse agora uma oportunidade, se dessem agora, Yara, está aqui uma passagem. Como é? Voltas para a banda?
Meu Deus. Ao contrário de muitos, se me dessem uma passagem só de ida, eu não iria. Só ida tu não irias? Perdoe-me, é uma opinião pessoal, eu não iria. Uma passagem só de ida para ir e não voltar, eu não iria. Ok, tinha que ser ida e volta. Ida e volta. Por quê? Porque eu gosto de estar aqui. Hoje já gostas? Eu já gosto. Ontem não gostavas? Não. O que é que te faz gostar? Confesso que no início não gostava porque sentia-me isolada, sentia-me deslocada, o frio, era muito frio. Hoje adaptei-me, graças a Deus a adaptação foi boa, gosto de cá estar, sinto-me em casa. Boa. Quando vou para Angola sinto-me estranha, não é? Gosto de estar aqui, gosto daquilo que hoje eu consegui e hoje tenho. Gosto de estar aqui em Lisboa. Gosto de estar em Lisboa, ok. Gosto sim, gosto. Perdão, o que é que foi mais difícil? Solidão ou saudade? Solidão. Por quê? Solidão. Porque eu sempre estive rodeada de pessoas, sempre tive um suporte muito grande, cresci muito, assim, muito comunicativa, eu cresci muito rodeada de pessoas, tenho uma família muito grande, não me lembro de ter momentos de solidão, estar sozinha, então eu digo que a solidão, porque saudades mesmo, muitas saudades de Angola, nunca senti muito, é mais saudade das pessoas, minha mãe, meus irmãos, familiares próximos, né? Familiares diretos. Então, e amigas, né? Suas amigas. E hoje tu já consegues sentir que, estou com a minha família, fiz novas amizades, não que as que ficaram deixaram de ser importantes, mas hoje já consigo me rever numa nova história, numa cena diferente. Certo, certo. Com o decorrer do tempo, né, à medida que os anos vão passando e também com algumas coisas que eu vou aprendendo, eu digo assim, já entendi que a vida é de fases, né? A vida é de fases, à medida que a gente vai caminhando, a idade vai aumentando. Há pessoas que já entendem que vêm para a nossa vida para ficar, outras para um período. Então já me sinto mais pronta e menos presa às pessoas e a lugares e a situações. Então, pronto, é mais ou menos isso. Já não tenho tanta dificuldade, entendo que são fases da vida. Consigo gerir muito bem isso e é isso. Tem-se dito que a maior parte das vezes as pessoas fazem os grandes sacrifícios ou que esses sacrifícios todos são feitos em prol à família. Certo. Mas tu és da opinião que no final do dia quem mais sofre também pode ser a família com essa mudança? Sim, sim. Acabamos de sofrer todos um bocado, não é? Mas eu digo assim, temos também formas de manter o contacto. Quando se tem objetivos, quando se tem propósito, coisas para cumprir, temos que ser o menos presos possíveis, porque senão a gente não consegue muitas vezes concluir sonhos, metas, objetivos, não é? O mais importante é manter a comunicação, que ainda diz que estejamos distantes dos outros, perdão. E amizade, família, tem que entender que cada um tem a sua vida, não é? Tem projetos. A família, na verdade, é aquela que a gente constrói. Eu já sou mãe, prioridade, obviamente, são os meus filhos. A minha mãe é minha mãe, mas também já entendo que eu agora já formei família. E é bom quando existe quando temos essa consciência, né? Torna tudo muito mais fácil. Eu gosto de estar com a fulana, mas independentemente dela estar distante, ela continua a fazer parte da minha vida. Então é importante haver essa comunicação, como disse há bocado, entender, não é? Haver como é que eu vou dizer? Essa compreensão, porque a vida certo, continua. A vida continua, e não o é? fato de eu ter ido para Portugal, Exatamente. estar a viver em Portugal, mas lembrando que também a minha família agora é um filho. Exato. E essa cena toda. Não esqueci ninguém, mas tenho objetivos a cumprir, não é? Estou aqui por uma situação. Isso torna tudo muito mais leve. Tu disseste que tu vieste primeiro por causa do teu filho mais novo. Certo. E quando é que te deu assim aquele clique de que, atenção,
o mais novo já está aqui, mas preciso de ir buscar os outros também. Viveste alguma situação que te fez despertar e chegar à conclusão que era importante ir buscar também os outros? O que é que aconteceu? Eu vim com o mais novo para fazer consultas, né? Fui surpreendida com o diagnóstico que tivemos e então logo percebi que seria um processo extenso, né? Longo. Ok. E então não dava para eu estar distante, coração de mãe é coração de mãe. Achei que o mais certo seriam os outros filhos virem para estarem perto de mim e juntos, né? Todos em conjunto. Então eu também ter aquele suporte emocional, porque obviamente que eu não estaria bem estando aqui e os meus filhos ainda sendo pequenos lá. Okay. Então, quando eu percebi que precisava estar cá por um período ainda indeterminado, não sabia de concreto quanto tempo eu precisava estar cá, logo decidi que os outros viessem. Então, isso é que 3, 4 meses depois. Os teus filhos em algum momento tiveram dificuldades de adaptação ou foi uma coisa assim, vão para mal chegaram? Uá! Não, claro que quando estavam lá em Angola, era aquele entusiasmo de querer viajar e virem para conhecer um país novo, não conheciam. Para eles era divertido, seria divertido vir para aqui para a Europa e conhecer Portugal. Mas depois de cá estarem, perceberem que iam ter que ficar, obviamente que no início não queriam. No início não queriam, porque também era ter que deixar o pai em Angola, era ter que deixar o conforto da casa deles, os brinquedos, as coisas deles, porque eles na altura eram bem pequeninos. Então chateavam mais para voltar para casa, porque não sentiam que estavam em casa deles, eles queriam voltar para a casa deles. Então foi um bocado difícil no início, porque também estavam só em casa, na altura não estavam a ir para a escola. Mas quando começaram a ir para a escola, porque houve a necessidade de eu colocá-los no ensino, né, escolar, que é para poderem então ter contato com outras crianças, interagir e ter com quem brincar e dividir, partilhar coisas. Estando em Portugal, Yara, houve algum momento em que tu tiveste de fingir que está tudo bem para que eles não se apercebessem que tu estavas preocupada com alguma situação? Porque nós sabemos que imigração não é... Nós aqui podemos estar a falar de sim, veio, chegou, entrou, mas às vezes nós sabemos também aqueles perrengues da casa, para conseguirmos a casa, para conseguirmos as cenas. Em algum momento tu estiveste assim preocupado e te apercebeste tipo fogo, se eu der bandeira nisso, os miúdos vão se aperceber e vai ser mais difícil para eles esse processo? Obviamente que sim. Obviamente que sim, porque para quem vem de Angola, eu vim preparada, né, com alguns valores, estava na altura podendo, né? Na altura com quase era 10, né? Não vale a pena, o caminho era 10. No início eram ainda passeios, não tinha um meio de transporte próprio, mas tinha condições de andar sempre de táxi, que eram os Ubers, né? Era tudo muito mais fácil nos primeiros dias. Mas depois, quando o dinheiro começou a acabar, comecei a sentir-me bem mais apertada. E depois, sabes como é que é, né? Aquela história de chegarmos, como às vezes ainda não vivemos, temos a sensação que o dinheiro não vai acabar, é só gastar, é só tirar, é só tirar, é só tirar. Assim, quando começa a vazar... Eu dava-me o luxo de não andar de transportes, que não havia necessidade, tinha dinheiro para andar de táxi privado. Quando o dinheiro começou a acabar e quando realmente o dinheiro terminou, houve a necessidade de andar de transporte, ali é que eu comecei a sentir a dureza de estar na Europa. Depois com crianças, imagina eu sendo mãe de 3 crianças, ter que andar com os 3. Então ali já comecei a sentir as dificuldades e eles também. Mas eu tinha que, por mais que eu tentasse fingir, não conseguia fingir 100% porque acabava partilhando com eles. Porque obviamente que já não tinha os mesmos recursos que eu tinha no início, tive que começar a cortar algumas coisas e foi onde eles começaram a sentir. Então não consegui esconder porque eu tinha mesmo que me abrir com eles e começar então a incuti-los já na mente que a nossa realidade já não era a mesma. Ok, aqui a mamãe não tem carro, não vou poder estar sempre a sair com vocês, a mamãe aqui não está a trabalhar ainda, o dinheiro para estar a comer sempre fora não vai ser, pronto, não é possível que seja assim, não tenho tanto dinheiro para estar sempre a sair com vocês. Então, bem que tentei fingir, porque claro ficava triste com algumas situações, mas como eles são rapazes, fui mesmo tendo que conversar com eles e explicar então aquela nossa nova realidade para podermos juntos então ir ultrapassando ou gerindo aquela situação. Como é que tu consideras que Portugal te recebeu? Olha, como é que eu considero? Aliás, eu vou ser sincera,
No princípio foi tudo muito difícil, porque eu ainda estava até que gerir aquela situação sozinha, ok? Que eram as consultas, era ter que andar com o mais novo em hospitais, então ainda não sentia bem. Ainda não conseguia fazer uma classificação, porque na altura nem sabia que ia ficar. Agora, quando chegou a altura em que eu decidi ficar, fui me inteirando, estava um pouco sozinha, se bem que no início tive o apoio de duas pessoas que foram fundamentais, que foi a minha madrasta e a minha tia, mas eu percebi que também elas não estavam por dentro de muita coisa, ok? Porque não tinham filhos pequenos e a minha madrasta, por exemplo, quando veio, faz muitos anos atrás, e era uma condição diferente, não é? E eu vim anos depois, já muita coisa tinha mudado. A minha tia não conseguia orientar-me em muitas coisas porque a condição dela era diferente. E então, posso dizer que Portugal não me recebeu mal. Posso dizer que não me recebeu mal, quer dizer, eu sinto-me até abençoada, sinto-me abençoada, porque eu digo assim, graças a Deus eu fui bem recebida, a começar pelos hospitais, a começar pelos lugares que eu fui pedir informação e ajuda também para resolver algumas situações, questões de documentação e etc. Eu digo assim, não foi muito difícil porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, então eu digo assim, para quem fala muito, para quem tem facilidade de comunicação, torna tudo muito mais fácil. Eu os agradeço por ter sido sempre uma pessoa muito fácil, não é? De gerir, de lidar, e isso acabou ajudando-me. Porque se eu fosse mais introvertida, mais envergonhada, mais reservada, teria tornado tudo muito bem mais difícil. Ou também talvez seja porque na altura em que tu escolheste vir para aqui, as coisas não estavam tão complicadas. Era mais aberto. Tu podias chegar, por exemplo, ainda tinhas a manifestação de interesse, ainda tinhas outras situações que estava menos complicado o sistema, não achas? É bem verdade que muita coisa agora mudou. Mas, sim, para aquela que era a realidade na altura, não era tão fácil também. Mas pronto, também não tive assim receios. Há pessoas que têm receio, né? Têm receio de ir atrás, têm receio de pedir informação, têm receio de pesquisar. Há muita coisa que eu pesquisei mesmo na internet, fui entendendo diretamente como é que as coisas funcionavam. Então posso dizer que não foi tão difícil como agora, é bem verdade, devo confessar. Mas também não senti tanta dificuldade porque eu encarei, não é? Eu encarei. Yeah. Falando agora da Yara Mwambera. Da Yara Mwambera. Mwambera é uma forma que nós temos angolanos de gozar, né? Como pessoas que são empreendedoras, que têm negócios, que vão buscar produtos para revender e tudo mais. Tu já saíste de Angola com aquela cena de tentar não depender e ter sempre o seu próprio negócio, o seu próprio business. E quando chegaste aqui, quando é que tu decidiste assim, epá, atenção, eu já decidi viver em Portugal e eu preciso de mudar aqui a minha história e vou começar a empreender. Quando é que te deu esse clique e por que te deu esse clique? Foi na dor ou foi mesmo por decisão? Não, é importante eu deixar claro que o começar a empreender não foi uma decisão que eu tomei logo que cheguei ou quando decidi viver, porque na altura nem tinha condições para tal. É bem verdade que eu precisei de procurar por trabalho, porque quando eu decido ficar, obviamente que eu ia ficar, mas teria que ter condições para me manter. E eu não tinha ninguém para me sustentar ou custear as minhas despesas, porque foi uma decisão minha ficar cá, obviamente que eu ia ter que ter recursos para me manter. E então... Mas, desculpa se interromper. Sim, sim. Mas e o pai das crianças fica onde aí no meio dessa história? Porque supostamente você lhe deixou no aeroporto. Certo. Ok, também podia ser pelas crianças, ok, tranquilo. Mas a cena é, quando tu falas, eu senti, desculpa se não quiseres falar sobre isso, também podes não falar. É aquela cena do tipo, nós estamos aí por causa do miúdo. Certo. E decidimos ficar por causa do miúdo. Tá bom assim? Tá bom okay. assim. Assim está perfeitinho. Okay. Decidimos ficar por causa do miúdo. Então, a partir do momento que tu vais ficar, o pai lá não... É assim, na verdade, houve um pouco de choque até entre nós nessa altura,
Porque quando eu vim, é uma coisa, né? Ele ajudou-me a criar condições para vir para fazer consultas e voltar. Até o momento, até aquela altura que a gente tinha acordado que eu vinha, estávamos preparados para eu vir e voltar. Nesse caso, fazer consultas e voltar. Já quando eu, depois de estar aqui, decido ficar, nós tivemos uma conversa. E ele foi honesto em dizer que depois já foi numa fase em que as coisas também já não estavam tão fáceis em Angola. Ele foi sincero em dizer que não teria condições para me manter aqui. Depois eu e os miúdos e ter que pagar tudo, ter que converter os kwanzas em euros, seria na altura, aliás, e seria complicado porque eram muitos custos envolvidos. Então houve essa conversa. Portanto, quando eu decidi viver cá, houve uma conversa entre nós onde ele me disse: olha, eu estou em condições de chegar até aqui, daqui para ali não. Então, vá, com um pouco de teimosia, eu decidi ficar. Ou teimosia ou visão, porque às vezes com a teimosia vem a visão, porque se calhar tu já tinhas olhado para coisas, já tinhas experimentado algo novo, crias outras realidades para os teus filhos, e só arriscaste mesmo em ter que ficar. E eu percebi que tu disseste que tiveste que trabalhar. Onde é que tu já trabalhaste em Portugal? Qual é a tua história no mercado de trabalho em Portugal? Porque tem-se dito que quase todo mundo aqui chega e tem que começar naqueles empregos que a maior parte dos angolanos, quer dizer, a maior parte dos angolanos não, que a maior parte das pessoas que são daquele escalão, daquele tipo média alta, né, têm dificuldade para começar. É assim, quando eu decidi ficar, que é o que eu disse, precisava de trabalhar para então me manter cá, é incrível que eu procurei trabalho, procurei empregos, mas não consegui. Então eu não cheguei a trabalhar para ninguém. É aí onde acabo dando-te razão quando tu disse, se calhar eu já tinha visto alguma coisa, ou até se calhar eu vou pensando que foi um se calhar, mas não foi, né? Às vezes nós pensamos que é por nada ou é por acaso, e afinal tem ali por detrás um propósito. Eu acredito que foi um propósito, porque quando eu decidi viver cá em Portugal, eu queria trabalhar. Houve a vontade, sim, de trabalhar, porque eu precisava de ter condições para sustentar os meus filhos, cuidar deles e ter o básico para poder manter-me aqui com eles. Mas eu digo assim, eu acho que não foi da vontade de Deus que eu trabalhasse para ninguém. Porque eu não cheguei a trabalhar, eu não cheguei de ter um emprego onde eu precisasse de cumprir horários, onde eu fosse remunerada, onde eu tivesse um salário, não. Eu procurei, porque sabes como é que é? É o que nós falamos muitas vezes, as pessoas já vêm de Angola com uma ideia de como é que é Portugal, já tem um amigo, um primo que já te explica, olha, estás aqui em Portugal, para começar vais trabalhar nisso e naquilo. Eu até quis, mas na altura não apareceram trabalhos para mim, então tive que me reinventar, porque eu precisava assim de fazer alguma coisa para poder ter sustento, né? Ter alguma fonte de rendimento. E foi aí onde saiu a ideia da Avó Lola? Não, a ideia da Avó Lola tem 3 anos. A Avó Lola, ai, minha pulseira está sempre a abrir, não sei porquê. A Avó Lola tem só 3 anos, vai fazer 3 anos agora em setembro. Mas eu já venho a empreender há quase 7 anos. Portanto, eu cheguei a Portugal, não consegui trabalhar no início, tive que me reinventar fazendo trabalhos mesmo em casa, fiz negócios a partir de casa e depois de quase 2 anos é que eu fui para a rua, é que eu decidi então arranjar um ponto. Quais são os negócios que fizeste em casa? Eu sabe o que é que eu estou a falar sobre isso e estou a perguntar-te? Certo. Porque há muita gente que vem para Portugal e só vem com aquela ideia de que todo mundo tem que estar dentro da mesma caixa, que tem que ser da mesma forma, tem que fazer da mesma forma, quando não, existem outras possibilidades, outras oportunidades para quem realmente quer e quer pagar o preço. Exato. Pois, é aí onde está. Eu sou uma mulher muito arriscada. Eu gosto de arriscar. Sou um bocado teimosa também. Quando me dizem assim, aqui é difícil, é mesmo ali eu não gosto de ir. Então, o que aconteceu na altura? Fui olhando para a realidade, que era Portugal, vi a situação que eu me encontrava e tive que aceitar que aquela era a minha condição no momento. Na altura, eu não tinha muito o que fazer. Estava com filhos, se eu fosse trabalhar para a rua, com quem ia deixar ficar? Não podia, na altura eles eram muito pequeninos, estava com um filho de 1 ano, outro de 6 anos, outro de 7 anos. Portanto, eu ia trabalhar onde? Aliás, inicialmente não estudavam. Quando começaram a estudar, o mais novo não tinha creche. Eu vim a conseguir a creche quase 1 ano depois. E depois o meu filho foi operado, precisava de todos os cuidados. Não tinha como eu ir trabalhar e deixá-lo, aliás, numa creche nem a recebê-lo naquelas condições. Portanto, fui obrigada a ficar mesmo em casa.
Quando eu percebi que eu estava ali, a primeira coisa que eu fiz foi aceitar a minha realidade. Que é o que acontece, muita gente tem dificuldade de aceitar. Eu vim numa condição apertada, onde eu estava com crianças, onde eu não trabalhava. Então tive que me reinventar, ok? Se calhar a vontade de ficar não foi só vontade, era mesmo propósito, era a vontade de Deus que eu ficasse. E então foi o que eu fiz, reinventei-me. Quando eu comecei, quando eu percebi que tinha que ficar, que aquela era a minha realidade, sem dinheiro, ia ter que pagar contas, ok? Porque eu arranjei depois, quando cheguei inicialmente fiquei em casa de parentes, mas depois houve a necessidade de eu arranjar um apartamento, porque eu digo assim, mamãe quer sempre ter o seu canto, numa casa não pode ter duas mães, depois com crianças, então valia a necessidade de eu então alugar um apartamento, ok? Obviamente que alugando uma casa ia precisar de começar a pagar renda, pagar as despesas de casa, então foi onde então eu tive que arranjar formas de ter algum rendimento que desse para custear as minhas despesas. Quais foram essas formas, mãe? Fizeste o quê? Pois, ok. Pois é, pois estar cá em Portugal, como eu já conhecia pessoas em Angola, como eu disse inicialmente, a facilidade da comunicação, sempre fui uma pessoa de muitas amizades, sempre fui muito simpática desta parte, sempre gostei de estar em contato com pessoas, sempre tive essa facilidade de estar com muita gente, então fez com que eu conhecesse então, muitas pessoas em Angola. Após estar cá em Portugal, as pessoas quando perceberam que eu estava a viver aqui em Portugal, foram então começando a entrar em contato comigo a partir de redes sociais. Porque eu fui postando que estava em Portugal, fui postando alguns trechos da minha vida atual, e então as pessoas foram entrando em contato comigo. E agora estás em Portugal, estás na Tuga, como é que é então estar aí? Mas foste para ficar, foste para viver? Não, eu vim a princípio para isso, mas agora resolvi viver, estou aqui a viver, vou ficar por aqui. Oh, mas aí é fixe. Não, do que eu vejo não é mal, tem só muito frio e tal, mas é bom. Porque eu estou com planos de vir para aí. Houve muita gente que entrou em contato comigo com a vontade de vir para aqui. Quero vir para aí, como é que são as casas? Tens alguma indicação? Tens algum contato de pessoas que estejam a alugar casas, que estejam a alugar quartos? Então foi onde surgiu a ideia de eu começar dentro da minha casa a alugar um quarto. E comecei a receber pessoas e com aquilo já ia acabando ajudando-me com as despesas em casa. Quando eu comecei a alugar os quartos, as pessoas começaram a vir, mas houve pessoas que disseram, não, mas eu quero mesmo um apartamento, quero ter a minha privacidade, estar num hotel com crianças não é muito fácil. Então queriam casas, apartamentos, alojamentos locais. E na altura ainda não havia o Airbnb? Não, que eu me lembro não. Pelo menos em Portugal naquela altura ainda eu nunca tinha ouvido falar, aliás, eu nunca tinha ouvido falar. E nisso despertou-me então a curiosidade de ir mais a fundo sobre isso e comecei a pesquisar na internet então apartamentos para essas pessoas conhecidas virem e alojarem-se. Foi quando surgiu a ideia de... Fui vendo muitos apartamentos, a maior parte a longo prazo, não tinha apartamentos de férias que eu tivesse tido contacto e eu fui propondo então os proprietários a começarem a arrendar para férias e na altura fiz a proposta deles trabalharem comigo. Esse foi o meu primeiro negócio. Propus às pessoas, né, do tipo, olha, tu tens um apartamento, o que é que acha de trabalhar comigo? Eu tenho pessoas que precisam, já me apresentei como empresária. Na altura angolano estava a vir quente. É verdade, tipo, não é verdade. Problema é angolano, pode vir. Assim mesmo, na altura já me apresentei como empresária. Olha, eu trabalho com pessoas que vêm de Angola, nesse caso turistas, e eles procuram casas de férias. Eu no momento tenho as casas todas ocupadas, que é que achava de trabalhar comigo. Eu podia lhe fazer uma proposta. Que proposta? Olha, já que o senhor está a alugar o seu apartamento, vá por 500, 600 euros mês, eu consigo fazer com que ganhe mais, ganhe 2, 3 vezes mais, sério, sim, alugando a diária. Fui fazendo proposta e graças a Deus... Olha, tá aqui, por isso que eu não queria falar. Culpado dos preços em casa subiram. Começou a trazer os angolanos a aumentar o preço. Então, tá com sapato chocolate. E foi mais ou menos isso. Fui fazendo proposta a proprietários, fomos experimentando. E eles gostaram de trabalhar comigo nos primeiros anos.
posso dizer que durante muitos anos foi assim que eu comecei a ganhar algum dinheiro, só que depois de algum tempo também, depois entrou o Covid. Yeah. Eu comecei a fazer os negócios em 2017, 18 mais ou menos, 2019 no final, entra o Covid. Então aquele pessoal que vinha para férias, depois não conseguiu começar a vir mais e entrar em contato comigo para lamentar. Yara, já não vamos conseguir vir, agora começou o Covid, e eu que dependo de coisas daí. Eu, por exemplo, tenho medicação que vem dali, outros vinham, eu preciso de suplementos daí, outros eu preciso daquilo. Foi quando então surgiu a ideia de começar a fazer prestação de serviço de compras e envio para Angola, que foi o serviço de personal shopper, que é a primeira empresa que eu abri aqui. Tá vendo, né? Vocês estão aí em casa, estão a perder tempo, estão a lamentar. Você faz dinheiro quando você entende a dificuldade de uma determinada, de um grupo de pessoas, né? De uma sociedade, se assim posso dizer. Você identifica a dificuldade, aparece com a solução. As pessoas vão comprar soluções porque as pessoas precisam de resolver os seus problemas. Certo. E nesse pressuposto começaste a fazer dinheiro. Yara, tu consideras que a Europa tirou-te mais ou deu-te mais? Eu digo assim, a Europa tirou-me e deu-me. Tirou-me a questão de aquela coisa da vaidade, uma coisa que eu trouxe de Angola, é como mulher e como jovem achar que há coisas que não podemos fazer. Essa coisa daquela vaidade, a vaidade, aquela coisa de ter pouca humildade, ok? De achar que isso não é para mim, isso eu não faço. Tornei-me uma pessoa bem mais, se bem que sempre fui humilde, considero-me uma pessoa simples, mas tornou-me uma pessoa bem mais simples e bem mais atenta e tirou-me essa questão da vaidade excessiva, né? Porque nós às vezes achamos que ser vaidosa é só, não, cuidar da nossa aparência. Vaidade também, muitas vezes, acharmos que aquilo não é para nós, ok? Não é nosso nível. Então, aquilo eu não faço. O fulano pode fazer, e até não estamos errados em dizer que eu não faço isso. Mas quando entendemos que estamos numa realidade que já não é nossa, precisamos nos adaptar, né? Nos enquadrar naquilo, perceber que aquilo vai ser, se calhar, o começo, né? Então, tirou-me isso daquela coisa do ego, de dizer isso eu não faço, não. E deu-me o quê? A responsabilidade. Eu digo que Portugal trouxe muita responsabilidade e trouxe muita maturidade. Tirou uma falta de maturidade para me dar a maturidade. Então, a certo ponto, eu gosto de estar aqui, gostei muito da experiência de estar a viver em Portugal porque trouxe muita maturidade e muita segurança. Ok? Se eu tinha algumas inseguranças, deu-me mais segurança no sentido de eu entender que estou sozinha, eu preciso fazer. Eu já brinquei muitas vezes que era do tipo, ou faço, porque não tinha quem fizesse. Então deu-me essa segurança e essa coragem. Deu-me muita coragem. Se tu pudesse encontrar a Yara que veio há 10 anos atrás, o que é que tu lhe dirias? Falando para Yara, né? Sim, para Yara. Vendo a realidade dela atual. Voltaste no teu passado, tipo, de repente entraste naquele mambo na linha do tempo e a Yara há 10 anos está chegando a Tuga e tu já estás há 10 anos à frente e aí, o que é que tu dirias naquela Yara? Uau! Que pergunta! Uma pergunta. Se eu tivesse a receber a Yara, que chegou há 10 anos atrás, com a bagagem que tenho hoje, a experiência que tenho hoje, eu diria principalmente para não desistir, para persistir, para correr atrás daquilo que acreditava e principalmente se focar naquilo que era o objetivo. Porque às vezes nós nos desviamos, né? É bem verdade que quem chega fica balançada, fica insegura. Eu lhe diria, primeiro, tentar perceber o que é que ela veio cá fazer. Em função daquilo que ela veio fazer, poder aconselhar. Mas ela és tu. Sim. Ela és tu mesmo. É tu te reveres há 10 anos atrás, o que é que tu te dirias? Meu Deus. Ai, meu Deus, eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho da Yara que é hoje. Então, eu diria para mim mesma, ainda bem que não desististe. Porque eu tenho muito orgulho de mim. Eu tenho muito orgulho, Liásio, porque eu fui a minha motivação
eu fui a minha inspiração. À medida que eu fui alcançando as coisas, eu fui tendo mais vontade para continuar, então fui me sentindo mais motivada. À medida que vou alcançando coisas, eu vou me sentindo mais motivada. Então, eu daria os parabéns à Yara por não ter desistido, por ter sido persistente e por ter principalmente estado atenta às oportunidades. Porque assim, foram nas circunstâncias em que eu me encontrei, várias vezes que eu encontrei oportunidades. Fiz das dificuldades oportunidades. Então, era mesmo a Yara que está a chegar. Continua, persiste, não desista. E a Yara de hoje, parabéns por ter então conseguido. Porque o objetivo é conseguir, não é? Exatamente, é continuar. Continuar. Bem, para fecharmos o nosso programa, eu tenho uma pergunta para te fazer, Yara. Imagina que neste momento tu estás a ver uma mulher angolana sentada no aeroporto, prestes a embarcar para Portugal pela primeira vez. Ela está com bué de medo, está com bué de dúvidas, não sabe se é o certo, se é o errado. Se tu pudesses lhe dizer apenas uma única frase antes dela entrar no avião, o que é que tu lhe dirias? Uma única frase. Ai, meu Deus. Eu acho que em função daquilo que eu já vivi e as situações que eu vivi inicialmente, era que viesse principalmente preparada. Eu aconselho hoje, porque na altura não que eu não viesse preparada, mas houve situações que eu vivi que se tivesse vindo melhor preparada, não teria vivido. Então preparem-se antes de vir, ok? Procurem saber primeiro a realidade das coisas. Obviamente que nem todo mundo conta tudo, mas principalmente vir preparada. Vir preparada, porque para quem não sabe, quem vive aqui não conta realmente como é que a coisa é, ok? Uns têm coragem, outros não. Portanto, é sempre bom procurar saber realmente de como é que as coisas aqui funcionam e vir preparada, não vir a contar com outras pessoas, porque pode se decepcionar e pode levar um choque. Okay. É vir preparado. Então, perguntarias à pessoa se está preparada? Sim, ou ia aconselhar a vir minimamente preparado. Se ela já está no avião, no aeroporto, prestes a entrar, vai te olhar e dizer, mas tia, essa altura vai estar a me perguntar se eu estou a vir preparada. Então pronto, se já tivesse a vir, é vir focada. É vir focada no que realmente está a vir fazer. É saber o que está a vir fazer. Porque muita gente vem para aqui para a Europa, né, e migra, mas não sabe de concreto o que é que está a vir fazer. Porque se souberes o que estás a vir fazer, então você tem que saber que tem que estar focada no objetivo, para não se distrair, porque muita gente só não chega ao objetivo ou não atinge metas traçadas porque não se foca. E não se focar é o quê? É ficar ainda com as distrações. Ok? Eu acho que o mais importante é saber o que está a vir fazer e estando cá, estar focada naquele objetivo. Ok? Eu, por exemplo, quando comecei o meu primeiro negócio, o que eu disse ao Liáusio, foi por causa da circunstância. Eu precisava ter alguma fonte de rendimento. E depois, conseguindo fazer alguma coisa, eu precisei de estar focada naquilo, porque senão até hoje não existiria. Tem muita gente que começa e não consegue dar continuidade, não consegue seguir. Então saber o que quer, focar-se naquilo que quer, estabelecer as tais metas para poder então desafiar-se a alcançar as metas e ser resiliente, não desistir, ser persistente, porque o complicado para muitos e o que faz muita gente desistir é não persistir, é não entender que tudo é um processo. Ok? Hoje eu estou bem mais leve, mas também já tive situações muito complicadas. Então a persistência fez com que eu hoje conseguisse estar como estou hoje. Ok? Então é a persistência. É a persistência. É. Yara, muito obrigado Obrigada por ter aceito eu. o meu convite. Para você que está aí em casa, atenção, esse foi o quadro Histórias Reais de Vida de Imigração com a Yara Bravo. Certo. Mas eu lhe convido a estar atento porque o próximo programa é o Li Papos Sem Tabus, onde a Yara vai falar das coisas de uma maneira mais aberta. Então,
passe para cima, porque vai encontrar o Lipapos Sem Tabus. Muito obrigado. Obrigada Obrigada, é um prazer estar contigo e qualquer coisa estou aqui. Scrooge!